pessoal, bem-vindos ao canal Audiobook Além das Páginas. Continuamos nossa leitura do livro Mentes Brilhantes, do Alberto Del Sola. Vamos com o capítulo 9 hoje, Brainstorm. Citação: a desobediência é uma virtude necessária à criatividade. Raul Seixas. Fraldas para camundongos. Fraldas para camundongos? Fraldas para camundongos bem pequeninas. Cada caixa virá com 12 unidades. Fraldas descartáveis e previamente dobradas, dotadas de repelente felino. Certamente é uma excelente ideia. Ficaremos ricos. Provavelmente você deve estar se perguntando: quem são os loucos por trás desse diálogo? Por que conversam sobre fraldas para camundongos? A resposta é simples. Essas pessoas não estão loucas e tampouco se trata de algum jogo de tabuleiro. Esse é um trecho de um diálogo travado em uma sessão de brainstorm na empresa Hewlett Packard, HP. Obviamente, a HP não pretende lançar fraldas para camundongos. No entanto, esse exercício de brainstorm é responsável por manter o grupo animado e criativo, podendo gerar mais e mais inovações para a empresa. Nos capítulos anteriores, aprendemos o que é a criatividade e os princípios por trás dela. Conhecendo todos eles, você está apto a aplicar a ferramenta mais poderosa para o desenvolvimento da criatividade, o brainstorm, também conhecido por tempestade de ideias. Brainstorm. Brainstorm, ou tempestade de ideias, é uma técnica de geração de ideias, geralmente feita em grupo. O método foi popularizado nos anos 1930 pelo norte-americano Alex Fechner Osborne e desde então tem sido vastamente utilizado em todo o mundo para a geração de ideias, principalmente no campo de relações humanas e publicidade e propaganda. Segundo Osborne, os grupos poderiam até duplicar seu potencial criativo ao utilizar essa técnica. Osborne era um pensador revolucionário. Ele acreditava que qualquer pessoa possuía um potencial criativo, que poderia ser trabalhado de maneira a transformar qualquer indivíduo em uma pessoa extremamente criativa. Dentre diversos outros métodos, a técnica de brainstorm propõe que um grupo de pessoas, geralmente menos de 12 participantes, se reúnam e utilizem da diferença em seus pensamentos e ideias para que possam chegar a um denominador comum, eficaz e com qualidade, gerando assim ideias inovadoras que levem o projeto adiante. Observe que o brainstorm obedece a todos os princípios da criatividade abordados anteriormente, visto que valoriza o pensamento divergente, pessoas diferentes e ideias aparentemente incompatíveis, em busca de novas perspectivas e relações entre os conceitos a serem discutidos. Além disso, a técnica valoriza o olhar do leigo. Lembra-se de quando eu disse sobre os perigos de se saber demais e, consequentemente, estreitar o pensamento? Pois bem, grandes empresas costumam criar sessões de brainstorm que envolvem setores diferentes com o objetivo de tornar o pensamento mais divergente e não condicionado possível. Outro princípio criativo respeitado é o de diferenciar o processo de criação do processo de avaliação. Durante o brainstorm, nenhuma ideia é descartada ou julgada como errada ou absurda. Todas são ouvidas e trazidas até o processo de brainword, que se constitui na compilação ou anotação de todas as ideias ocorridas no processo de brainstorm. Em uma reunião com alguns participantes da sessão de brainstorm e assim evoluindo as ideias até a chegada da solução efetiva. Essa técnica possui uma aplicação muito ampla, podendo ser utilizada com grande utilidade tanto na busca por soluções rápidas para problemas simples, quanto para a geração de ideias para a solução de um problema grave. Por exemplo, na criação de um organizador gráfico do tipo espinha de peixe. Alguns exemplos de aplicação da técnica.
Desenvolvimento de novos produtos. Obter ideias para novos produtos e efetuar melhoramentos naqueles existentes. Publicidade. Desenvolver ideias para campanhas de publicidade. Resolução de problemas. Consequências, soluções alternativas, análise de impacto, avaliação. Gestão de processos. Encontrar formas de melhorar os processos comerciais e de produção. Gestão de projetos. Identificar objetivos dos clientes, riscos, entregas, pacotes de trabalho, recursos, tarefas e responsabilidades. Formações de equipes. Geração de partilha e discussão de ideias enquanto se estimula os participantes a raciocinar. Regras. Existem basicamente 4 regras essenciais para o brainstorm. Pode parecer estranho um processo criativo ser regido por regras. No entanto, elas foram criadas para estimular o processo criativo, diminuir a inibição social dos participantes e estimular a geração de ideias. Primeira, foque na quantidade. Essa regra é uma forma de se aumentar a produção do pensamento divergente, promovendo a geração do máximo de soluções para o problema em pauta. É uma questão estatística. Se existirem mais ideias, a probabilidade de elas serem boas é maior do que no caso de existirem poucas ideias. Assim, quanto maior o número de ideias geradas, maior a chance de se produzir uma solução original e eficaz. Segunda, suspenda o criticismo. Durante o brainstorm, o criticismo fica suspenso. Isso não é o mesmo que dizer que o processo de tempestade de ideias é negligente. Na verdade, o brainstorm, como qualquer outro processo criativo, separa muito bem as duas etapas do processo de geração de ideias, a criação e a avaliação. Durante o processo de criação, o criticismo é suspenso para que todos os participantes sintam-se à vontade para criar suas novas ideias. Terceira, ideias inusitadas são bem-vindas. Lembra-se da importância de se associar ideias ambíguas ou inusitadas durante o processo criativo? Essa regra tem o objetivo de encorajar os participantes a sugerir qualquer ideia que lhes venha à mente, sem preconceitos e sem medo que isso os vá a avaliar imediatamente. Ainda que sejam ideias ambíguas e desconexas à primeira vista, posteriormente poderá ser encontrada uma relação entre todos esses conceitos. Desse modo, as ideias mais desejáveis são aquelas que, inicialmente, parecem ser sem domínio e muito longe do que poderá ser uma solução. Isso aumenta também o número de ideias geradas. Quarta, combine e melhore as ideias. Procure melhorar as ideias que surjam, ainda que não sejam criação sua. Às vezes, você é capaz de dar uma nova perspectiva para uma ideia anteriormente lançada pelo colega. No brainstorm, o conjunto das ideias geradas acaba por se tornar maior que a soma das ideias de cada participante. Assim, procure criar o máximo de associações entre as diversas ideias geradas. Linhas de direção. Embora não haja linhas de direção aceitas universalmente para pessoas específicas a implementar numa sessão de brainstorm, as seguintes atividades principais são bastante típicas: desenvolver um enunciado para o problema, selecionar um grupo de 6 a 12 participantes, enviar uma nota aos participantes falando-lhe acerca do problema. Deverá ser incluído o enunciado do mesmo, o contexto, bem como algumas soluções e outras coisas que se revelem úteis para o caso. Começar por escrever o problema num quadro visível a todos os elementos pertencentes do grupo. Falar novamente sobre as 4 regras principais do brainstorm. Utilizar algum organizador gráfico para o desenvolvimento das ideias. Para maiores informações sobre organizadores gráficos, não se esqueça de dar uma olhada em meu outro livro, Técnicas Profissionais de Memorização.
Requisitar novas ideias aos participantes pela ordem na qual estes levantem a sua mão. Apenas uma ideia deve ser sugerida em cada momento. Ter um gravador ou uma secretária de maneira que se possa escrever e tomar nota das ideias. A sessão deve durar cerca de 30 minutos, não deve durar 4 horas. Selecionar um grupo de 3 a 5 pessoas para avaliação. Fornecer ao grupo uma lista contendo as ideias que surgiram e pedir que selecionem as melhores. Fornecer ao grupo original um relatório com as ideias selecionadas pelo grupo de avaliação e requisitar a submissão de quaisquer ideias adicionais estimuladas pela lista. Dar a lista final de ideias à pessoa ou ao grupo de trabalho do projeto. Selecionando os participantes. A maioria dos grupos de brainstorming são constituídos por 3 elementos. O líder, responsável pelo desenvolvimento da sessão criativa. Insta a salientar que não existe hierarquia no que tange à elaboração de ideias criativas. Elege-se um líder simplesmente porque ele tem maior familiaridade com o processo de brainstorm. Ele é responsável pela criação do organizador gráfico para as ideias e da pergunta-problema. É a função do líder não apenas se manter relaxado, mas também promover o bem-estar de todos durante a sessão. Um secretário, responsável por inserir no organizador gráfico as novas ideias que forem surgindo durante a sessão de brainstorm. O secretário deve ter facilidade na escrita rápida. Este vai de tomar nota de uma numerosa lista de ideias que são geradas. As ideias não têm necessariamente de ser escritas exatamente da mesma forma que são ditas. O nome da pessoa que sugere as ideias não deve ser anotado, já que o anonimato encoraja a liberdade de expressão. Os membros, responsáveis pela composição do resto do grupo a propor ideias. Obviamente, devem ser escolhidos pessoas que tenham alguma experiência com o problema em causa. Não existem regras rígidas no que tange a seleção do grupo. No entanto, costuma-se não eleger mais que 10 membros para participar da sessão, fora o líder e o secretário. Os participantes geralmente são de 2 tipos: membros-chave e convidados. Membros-chave são aqueles que estão intensamente envolvidos com o setor e o problema em questão. Em contrapartida, os convidados são aqueles que pertencem a outros setores, mas têm afinidade com o problema. Apesar de ser comum misturar trabalhadores de setores diferentes em uma sessão de brainstorm, algumas empresas preferem não misturar hierarquias. Segundo elas, misturar hierarquias poderia inibir os membros das hierarquias inferiores e dar seus palpites ou opiniões. Assim, não há problema em misturar o diretor de marketing e o diretor administrativo em uma mesma sessão de brainstorm. No entanto, talvez não seja muito recomendado inserir na mesma sessão um designer gráfico ou um agente administrativo e algum chefe da empresa. Método: definindo o problema. Antes de iniciar alguma sessão de brainstorm, é importantíssimo que se defina o problema. Ele precisa ser claro, não muito grande, e passível de ser enquadrado por alguma pergunta específica. Por exemplo, de que maneira poderíamos diminuir os custos de transporte em nossa empresa? Ou qual serviço de nosso site deveria possuir e não possui hoje? Perguntas muito amplas devem ser evitadas. Por exemplo, como ganhar dinheiro? Se o problema for muito longo ou complexo, é necessário que ele seja dividido em diversos problemas menores, cada qual com uma pergunta específica. Criação de um memorando de preparação. O memorando de preparação é uma carta enviada aos participantes da sessão de brainstorm, contendo o nome da sessão, o problema, horário, data e o local da sessão da tempestade de ideias. O problema é descrito na forma de pergunta e são fornecidas algumas possíveis soluções para o mesmo. Essas possíveis soluções têm o objetivo não apenas de incrementar o rol
de possíveis respostas, mas também eliciar nos participantes diversas ideias diferentes. Esse memorando é enviado aos participantes com muita antecedência, para que todos possam ter tempo suficiente para refletir sobre o problema e participar de maneira eficiente na sessão de brainstorm. Questões para manter a criatividade em alta. Durante a sessão da tempestade de ideias, a criatividade dos membros pode diminuir drasticamente. Nesse momento, o líder deve estimular a criatividade de todos, sugerindo uma questão para mantê-la acesa e o interesse, por exemplo. Podemos combinar essas duas ideias? Que tal olharmos o problema por uma outra perspectiva? O ideal é que o líder prepare previamente uma lista desse tipo de questões antes do início da sessão. Condução da sessão. O líder é o responsável em concluir a sessão e garantir que todas as regras básicas sejam seguidas. 1. O líder apresenta a solução-problema, dando maiores detalhes se necessário. Em seguida, ele questiona sobre as possíveis ideias para a solução desse problema. 2. Se inicialmente os membros não se sentirem à vontade em expor suas ideias, é papel do líder introduzir as primeiras ideias e as possíveis questões mantenedoras da criatividade. 3. Todos os participantes, incluindo o líder, vão expondo suas ideias e o secretário vai anotando todas elas, uma por uma. 4. Para favorecer a clareza na exposição de suas ideias, todos têm a liberdade em detalhar suas propostas o máximo possível. 5. Ao final do tempo de elaboração de novas ideias, o líder desenha um organizador gráfico contendo todas as ideias expostas e questiona sobre possíveis relações ou padrões existentes entre cada uma, ainda que sejam, à primeira vista, antagônicas. 6. As ideias são categorizadas. 7. Ideias duplicadas e de implementação impossível são excluídas pelo líder. Observe que essa exclusão somente ocorre após a geração de todas as ideias e quando todas as possíveis relações entre elas foram previamente definidas. 8. O líder agradece a todos por suas contribuições. A avaliação do grupo. Conforme dito anteriormente, a sessão de geração de ideias é completamente diferente da sessão de julgamento ou avaliação das ideias geradas. Um grupo de brainstorm costuma ter um número flexível de participantes. Em contrapartida, o grupo de avaliação precisa necessariamente ser composto por um número ímpar de pessoas. O motivo é óbvio. Um grupo ímpar impossibilita completamente o surgimento de dúvida acerca da pertinência de alguma das ideias geradas. Assim, o número ímpar garante que algum membro possua o voto de Minerva, responsável pelo desempate durante a votação sobre a pertinência de alguma ideia. Essa situação também ajuda quando é procurado um consenso em vez da votação. Sobre a composição, ele poderá consistir em pessoas que faziam parte do grupo da geração de ideias ou na combinação de pessoas deste grupo com pessoas externas ou de um grupo completamente novo de indivíduos. Qual seria a melhor opção? Utilizar no processo avaliativo apenas pessoas que participaram do brainstorm ou apenas pessoas que não participaram do processo de geração de ideias, mas possuem afinidade com o problema em questão? Utilizar as mesmas pessoas poderá ter a vantagem de assegurar a familiaridade com o problema, enquanto o uso de um grupo de pessoas externas ao original pode ter o benefício da maior objetividade? A tarefa do grupo de avaliação é a de julgar todas as ideias e selecionar as melhores para uma possível implementação ou estudo adicional. Depois do líder do grupo receber a lista de ideias do secretário, elas precisam ser editadas e, em seguida, deve-se certificar e verificar que elas estão descritas claramente e estão concisas. As ideias devem ser organizadas segundo categorias lógicas, usualmente essas categorias vão de 5 a 10, e apresentada ao grupo de avaliação para revisão.
É possível tornar este processo mais fácil e prático, utilizando um checklist organizado segundo determinados critérios, como a simplicidade das ideias, menos custosas em termos de tempo e capital e outros termos similares. O grupo de avaliação deve verificar as melhores ideias de forma a sujeitá-las a testes práticos. Após a sessão, a parte mais importante de um processo de brainstorm é observar o que acontece no final das etapas de criação e avaliação das ideias. Ainda que o líder não tenha conduzido a sessão com maestria, algumas boas ideias surgirão. No entanto, dependendo do que acontece após a sessão criativa, todas essas boas ideias poderão ser aproveitadas ou não por sua empresa. Desse modo, ainda que livros que exercitem a memória ou a criatividade possam melhorar sua habilidade em gerar novas ideias e conduzir sessões criativas, nada disso valerá a pena se essas ideias não forem implementadas. Suponha que você obteve diversas ideias durante o processo de criação. Em seguida, após a avaliação, restaram uma dezena das brilhantes. Se essas ideias não migrarem para a etapa da implementação, de que terá valido tudo isso? Alguns truques para sessões de brainstorm. Toda pessoa criativa que conheço possui diversos truques e ferramentas responsáveis por manterem acesa a chama da criatividade. A seguir, leia algumas de minhas estratégias favoritas. Ainda que qualquer membro possa utilizá-las, o ideal é que sejam usadas pelo líder em momentos de baixa criatividade, desânimo ou travamento de novas ideias. O que nós não queremos? Muitas vezes é difícil estabelecer qual o objetivo específico de um grupo de brainstorm. Nesses casos, às vezes é mais fácil focar aquilo que não interessa. Por exemplo, qual o pior tipo de website possível? Quais suas características? Além de estimular a mudança de perspectiva dos problemas, esse tipo de estratégia também costuma despertar o bom humor de todos os membros e manter um ambiente relaxado e tranquilo. Após anotar todas as características do pior tipo de website possível, o líder costuma dizer algo do tipo: bem, já temos o pior website possível. Como podemos fazer um website que seja completamente oposto a esse? Você se surpreenderá com a força que essa técnica possui. Temas aleatórios. Funciona apenas como exercício. O líder da sessão cria previamente cartões contendo uma palavra cada um. Essas palavras podem ser de diversos nomes. Nomes de animais, plantas, pessoas conhecidas, objetos, luvas, mochila, churrasqueira, cores e adjetivos, rápidos, econômicos, divertidos. Haverá 4 montes de cartões, cada qual com seus cartões específicos, ou seja, no monte de nomes não poderá existir adjetivos. Em seguida, o líder pega um cartão de cada monte e gera aleatoriamente uma nova questão a ser trabalhada. Por exemplo, imagine que os cartões que foram retirados são alce, nomes, copo, objeto, azul, cores e amadeirado, adjetivo. Assim, o líder lançaria o seguinte desafio: como criar um novo copo de madeira da cor azul a ser utilizado por alces? Quais seriam as propriedades desse produto? Quais as suas propriedades específicas para os alces? Rotação. A qualquer momento, qualquer um dos membros da sessão poderá dizer rotação. Em seguida, todos os membros deverão se deslocar e sentar na cadeira à sua esquerda. Ainda que não existam provas bem fundamentadas acerca dessa estratégia, alguns autores sugerem que a simples mudança de cadeira favorece a mudança de perspectiva acerca do problema em questão. Além disso,
Esse pequeno deslocamento favorece um aumento da circulação sanguínea, levando mais oxigênio ao cérebro. O líder costuma dizer rotação, principalmente nos momentos em que os membros estão estagnados com as novas ideias ou existe algum clima de inibição que evita que todos os membros participem da sessão. Remoção de obstáculos. Elimine qualquer possibilidade de julgamento. Deste modo, se os membros não estiverem expressando suas ideias ou opiniões, é dever do líder enfatizar que qualquer julgamento acerca das novas ideias está suspenso. Assim, todos devem se sentir à vontade para relatar suas propostas, sem se preocupar com qualquer limitação da implementação, como custos, tempo ou razoabilidade. Essa estratégia permite criar um clima de cooperação mútua que permite que todos, sem distinção, digam aquilo que julgam importante. Inserção de obstáculos. Essa estratégia é muito utilizada como aquecimento para a sessão de brainstorm. Para colocar a cabeça de seus colegas para funcionar, sugira algum limite estúpido para sua ideia. O objetivo não é tornar a sessão mais complicada, mas sim forçar os membros da sessão a colocarem suas cabeças para funcionar. Sugira, por exemplo, que todos que adquirirão um produto sejam portadores de alguma deficiência ou que se precisa conquistar clientes no Iraque. Faça que o problema se torne o mais difícil possível. Por exemplo, limite o orçamento para o projeto em R$ 50, ou invente a necessidade de se escrever uma novela para a Globo em apenas 2 dias. Não permita que as pessoas se esquivem do problema. O dever do líder é manter todos os membros trabalhando em conjunto. Desafiados pela insanidade do problema e protegidos pelo sentimento de que o limite imposto é ridículo, não existirão respostas certas ou erradas. Após a inserção de obstáculos, você terá certeza de que todos os membros da sessão já se encontram com a criatividade previamente aquecida, podendo retornar ao tema original da sessão de brainstorm. Checklist de Osborne. O checklist de Osborne foi criado por Alex Osborne, o criador do brainstorm. Esse checklist tem o objetivo de buscar maneiras de se melhorar um produto ou serviço. Para criá-lo, Osborne escolheu 9 verbos a serem aplicados ao produto ou serviço. Em seguida, adicionou perguntas relacionadas a cada um desses verbos. Encontre o resultado logo a seguir. Eu vou falar o verbo e as questões. Verbo: usar. Questão: existem maneiras diferentes para utilizar o produto ou serviço? Algum concorrente o usa de maneira diferente? Verbo: adaptar. Questões: qual outro produto ou serviço é similar a esse? Que outras ideias esse produto ou serviço sugere? Existe algo parecido lançado no passado? O que poderia copiar de meus concorrentes? Verbo: modificar. Questões: é possível modificá-lo? O que será modificado? O significado, movimento, som, cheiro, forma, cor? O que mais poderá ser modificado? Verbo: aumentar. Questão: o que deve ser acrescentado? Mais tempo, maior frequência, mais resistência, maior altura, mais fino, mais longo, mais caro? Algum ingrediente extra? Duplicar, multiplicar, exagerar? Verbo: diminuir. Questões: o que deve ser diminuído? Tamanho? Deve ser condensado? Miniaturizado? Mais baixo? Mais curto? Mais leve? O que deve ser omitido? Deve ser particionado? Deve-se diminuir o preço? Verbo: substituir. Questões: quem poderá substituí-lo? O que poderá substituí-lo? Outro ingrediente ou componente? Outro lugar? Outra abordagem? Outro tom de voz? Outra fonte de energia? Outro processo? Outro material? Verbo: rearranjar. Questões:
rearranjar componentes, criar outro padrão, outro design, outra sequência, trocar a causa e o efeito, alterar o ritmo, alterar a programação ou agenda. Verbo inverter. Questões. Transpor os positivos e os negativos? Que tal os opostos? Virar para trás? Virar de cabeça para baixo? Inverter os papéis? Trocar sapatos? Trocar mesas? Trocar fornecedores? Verbo combinar. Questões. Criar uma liga, uma mistura ou sortimento? Combinar unidades? Combinar propósitos? Combinar aparências? Combinar ideias? Esse checklist pode servir como uma excelente ferramenta tanto para o aquecimento da criatividade de todos os membros, quanto para momentos em que a sessão de brainstorm não esteja rendendo boas ideias. Mais uma vez, não existem regras rígidas. Desse modo, sinta-se à vontade para alterar esse checklist da maneira que julgar mais interessante. Se preferir, crie o seu próprio, de acordo com as necessidades da empresa. Brainstorm individual. A técnica da tempestade de ideias surgiu essencialmente como uma técnica feita em grupos. No entanto, é comum encontrarmos pessoas que se familiarizaram tanto com o processo que o utilizam até mesmo sozinhos. A grande vantagem de se fazer brainstorm sozinho é a possibilidade de aumento de frequência da criação das novas ideias. Como o brainstorm solitário envolve apenas a própria pessoa, é mais fácil encontrar alguma disponibilidade para gerar as novas ideias ou para avaliar as ideias geradas anteriormente. Condições em que pode ser necessária a realização de um brainstorm individual. Trabalha-se sem cooperação, sozinho, trabalha-se sem cooperação e é empregado por conta própria, não há disponibilidade para uma sessão em grupo, as pessoas que o rodeiam não gostam de sessões de brainstorm, as pessoas que o rodeiam não seguem as regras do brainstorm, é demasiado dispendiosa e cara para si a realização de uma sessão, o problema é demasiado pequeno para justificar a reunião de um grande conjunto de pessoas. Quando se utiliza o brainstorm individual, pode ser de grande ajuda o uso de mapas mentais ou mapas conceituais para organizar e desenvolver as ideias. Exercício. Tente, individualmente ou em grupo, criar uma sessão de brainstorm baseada nas seguintes situações de problema. Como conseguir juntar dinheiro para, no futuro, obter condições de pagar uma faculdade particular para seu filho? Como se divertir mais na vida? Como conseguir um novo emprego? Como ser promovido em seu emprego atual? O que existiria na casa de seus sonhos? O que existiria no carro de seus sonhos? Como desenvolver um relacionamento amoroso ideal? Como você descobriria o e-mail do CEO de uma empresa? Quais as maneiras criativas para se abrir uma lata? Quais as maneiras criativas de se atravessar um rio sem usar a ponte? Como perder peso? Como parar de fumar? O que você poderia construir em seu quintal? O que você poderia fazer com toda a tralha guardada em sua garagem ou quintal? Como abrir uma garrafa de refrigerante sem usar abridor? O que fazer dentro de um carro parado? Como aprender russo em apenas 3 dias? Tente responder a esses desafios e divirta-se. Você se espantará com a quantidade de ideias que surgem em apenas alguns minutos de brainstorm. E assim finalizamos mais um capítulo deste livro muito interessante. Obrigada por estar aqui comigo até esse momento e até breve. Até o nosso próximo capítulo, que vamos falar de dinâmicas individuais. Tchau, tchau!